como é bom vê-los, como é bom estar na casa de Deus, como é bom adorar ao nome dEle, dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é bom. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé todos? Abrir a Bíblia no primeiro livro dos Reis. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Aleluia. Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém. A partir do versículo 1. Bem-vindo todos, quem nos está assistindo de casa, muito bem-vindos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos ali que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Amém? Vamos orar? Pastora Viviane, pode fazer essa oração? Glória a Deus, a paz do Senhor. Papai do céu, Senhor querido, te damos graça, Papai amado, pela tua presença neste lugar. Senhor amado, o Senhor é sempre bem-vindo neste lugar, pois a casa é tua. Papai do céu, venha falar conosco neste momento. Ansiamos, ó Pai, em ver, ó Pai amado, em ouvir, ó Pai amado, a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Papai do céu, que cada coraçãozinho saia daqui, Senhor amado, repleto, Senhor, de alegria, gozo e paz, pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém, pode sentar-se. Glórias a Deus. Eu fiz um negócio aqui, agora tem que arrumar. Peraí. Aí. Agora deu certo. Glórias a Deus. Nós começamos a ler aqui a respeito da história de Elias. Nós não sabemos a respeito de sua infância, como foi exatamente o início de seu ministério como profeta, mas a gente já observa aqui neste cenário que ele aparece no palácio, ministrando uma palavra ao rei Acabe, que tinha como esposa Jezabel. Jezabel ficou conhecida por sua maldade, por sua idolatria, ficou conhecida como uma rainha má, cruel, que perseguia o povo de Deus. Essas eram as características de Jezabel, mulher idólatra, buscava a feitiçaria através de seus deuses. Então essa é a característica delas, a característica marcante
né? Muita gente tem como o fato dela se maquiar, essas coisas assim, e aí citam Jezabel como exemplo dessa forma, mas Esther também fazia a mesma coisa. O que diferenciava era o caráter delas, e a Jezabel aqui se destacou com uma maldade muito grande e levou Acabe a adorar os mesmos deuses que eram adorados pelo seu povo, pelos cananeus. E o povo de Israel começou então a adorar Baal. E o povo começou a acreditar no poder de Baal. Baal era o deus da prosperidade, o deus da agricultura, o que fazia chover, o que fazia brotar as coisas, segundo o conhecimento deles, do povo cananeu. Então Baal era adorado pelo povo, e o povo judeu, vez ou outra, esquecia-se do Deus verdadeiro, do Deus criador, e começava a se curvar diante de outros deuses. Foi assim até nos dias de Jesus. Jesus, uma vez, foi ao tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, e exatamente no lugar onde Jesus estava, este lugar ficava fora do templo, embora muito perto, mas fora dos muros de Jerusalém, este lugar exatamente, o tanque, e lá, a ideia que se tinha de um anjo que ia lá e movia as águas, na realidade, era um altar erguido ao Deus da cura, um Deus romano, e o povo começou a ir naquele lugar como uma espécie de idolatria mesmo, tanto que Jesus chega lá e pergunta àquele homem doente: queres ser curado? Ele diz: não tem ninguém que me joga nas águas, porque ele acreditava que o mover das águas, que eram as águas que iriam lhe trazer cura. Mas Jesus disse o seguinte: levanta, pega o teu leito e vai embora, dizendo que quem cura é Deus, não é água, não é objeto, não é nada disso, porque o poder emana de Deus, o poder vem dele, é ele que é o Senhor, é ele que é o Todo-Poderoso. Mas o povo de Israel começou a se curvar diante de outros deuses, e aqui agora entra Elias, um profeta corajoso, que entra no palácio e afronta o rei com sua mensagem. E é claro que fazendo isso, a sua cabeça foi caçada. É claro que fazendo isso, Jezabel não aceitou bem essa palavra, e também Acabe não, e começou a perseguir o servo de Deus. E o começo então do ministério de Elias se dá nessas condições. Continuando a ler aqui o texto, nós vamos observar que existe aqui algumas fases na vida de Elias que serve também para os nossos dias. Existem momentos na vida de Elias que nós podemos também trazer para os nossos dias e aprender com cada situação. Enumerei aqui 7 situações que Elias viveu e que também nós podemos viver nos nossos dias de hoje. Primeiro a gente vê aqui essa fase dele no palácio, dele profetizando ao rei, trazendo uma mensagem de juízo, porque nenhum profeta no Antigo Testamento e nem no Novo trouxe palavra que agradava aos ouvidos. Havia, inclusive, uma relação conflituosa entre o profeta e o sacerdote. E o rei, porque o profeta, ele nem sempre trazia a mensagem que o povo queria ouvir. O profeta tinha que entregar a mensagem e às vezes fugir. Ele tinha que entregar a mensagem e reconhecer que seria perseguido. Foi assim com tantos. Isaías, por exemplo, nós vimos aqui quarta-feira passada, que era parente do rei, vivia nos palácios, tinha acesso no palácio, mas no final de sua vida o que aconteceu com ele? Foi cerrado ao meio, pelo mando do rei Manassés, foi cerrado ao meio. João Batista, no Novo Testamento, foi degolado, teve a sua cabeça caçada, porque denunciou o pecado, porque falou contra o pecado, porque falou a mensagem de Deus, que nem sempre agrada o coração das pessoas. Nós queremos ouvir mensagens que massageiam o nosso ego. É bom,
ter o ego massageado de vez em quando. A gente precisa disso, mas é bom também ter os nossos pecados confrontados, porque aquele que reconhece seu pecado, arrepende e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, o pecado confrontado, ele é importante. Veja o caso de Davi. Davi cometeu um pecado horrível de adultério e assassinato. Quando o profeta Natão o confronta, o que acontece com ele? Ele reconhece o seu pecado, arrepende-se e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eis que em pecado fui formado e em iniquidade concebeu a minha mãe, não retires de mim a alegria da tua salvação. Resumindo a oração dele, que está lá no Salmo 51. Então o profeta Elias trouxe uma mensagem que foi ao encontro do rei, de forma que o juízo foi proferido. O juízo foi proferido. Não haveria chuva em Israel, e o propósito era desbancar a credibilidade de Baal. Este era o propósito, porque o povo já estava adorando Baal, e Deus, o Deus verdadeiro, mandava chuva, e manda até hoje, e o povo acreditava a Baal. Quem fez? Foi Deus. De quem que é o crédito? De Baal. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, é santo, é criador, é absoluto, e não divide a sua glória com ninguém. Até aqui está todo mundo entendendo a mensagem? Está tudo certo? Amém? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o primeiro momento é o momento da pregação, o momento da profecia, o momento que se entra no palácio, o momento que fala-se ao rei e é ouvido, e a mensagem proferida seria uma mensagem, ou foi uma mensagem de juízo. Agora, o segundo momento é que este profeta, que profetizou no palácio, que profetizou o juízo, ele precisa sair agora e vai para o deserto. Deserto, seja ele como for, não é um lugar bom de estar. Entende-se de deserto, é claro que existem várias formas de deserto, mas entende-se de deserto um lugar solitário, um lugar ruim de estar por muito tempo. É bom ir passear, né? Você vai lá no Saara, passa só por lá, conhece lá, pega areia e tal, e vai embora. Ficar por lá, aí é complicado, mas conhecer é uma maravilha. Estar só de passagem é muito bom, mas existe desertos que passa ribeiro, existe desertos que tem árvores, enfim, vários tipos de deserto. E esse deserto aqui que Elias foi, ele foi para um ribeiro que se chamava Querite. E ele ficou ali por perto desse ribeiro. E o deserto, queridos, é um lugar que muita gente passa hoje, se não todos, aliás, todos, né? Deserto é lugar em que todos, pelo menos uma vez na vida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem gente que já passou por dezenas de desertos, mas deserto é lugar que você passa. E qual que é o motivo de se passar pelo deserto? Por que que Deus mandou Elias para o deserto? Ele havia mandado também, antes de Elias, Moisés. Moisés foi criado onde? Onde Moisés foi criado? No palácio de Faraó. O Egito era a nação mais poderosa que se tinha nos tempos de Moisés. O palácio de Faraó era os melhores. A beleza do Egito era uma coisa extraordinária. O conhecimento que se tinha lá, o prestígio que Faraó tinha no restante do mundo, era algo maravilhoso naquele tempo. E Moisés foi criado no meio desse luxo, no meio disso tudo, bons professores, excelentes recursos. Ele estava num lugar excelente, até que um dia ele foi defender alguém de seu povo. O seu povo denunciou ao faraó e ele teve que ir para onde? Para o deserto. Com 40 anos de idade, ele tinha vivido 40 anos no Egito, no palácio de Faraó, na vida com regalias, e agora vai para o deserto e fica 40 anos lá. 40 anos.
E o que ele ficou esse tempo todo fazendo lá no deserto? Sendo trabalhado por Deus. Sendo trabalhado por Deus. Aos nossos olhos, seria mais fácil, já que Moisés estava no palácio de Faraó, Faraó o ouvisse. Ele podia chegar em Faraó, conversar com ele. Se Faraó não ouvisse naquele tempo, ele fazia uma revolução. Ele era o príncipe, ele era o filho de Faraó, ele levava o povo, e quem sabe teria dado certo. Só que não. Os planos de Deus eram outros. Mandou ele para o deserto, porque lá no deserto ele ia aprender a depender tão somente de Deus. Não era a sua força, não era a sua sabedoria, não era a sua influência, não era o seu status, não era nada disso, era Deus que era na vida dele. Não é o que nós temos, não é a nossa influência, não é nada disso, é Deus nas nossas vidas que faz a diferença. Se não tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, então tudo o que fizermos por aqui é vão, é vaidade e não serve para nada. Só é importante aquilo que fazemos quando Deus está conosco, porque é para Ele, é por Ele, tudo o que fazemos é dEle, tudo o que temos é dEle. E nós vamos entender aqui que na escola do deserto aprendemos que Deus está interessado mais em quem nós somos do que naquilo que fazemos. Deus estava interessado em Elias, Deus estava interessado em Moisés, Deus estava interessado em Paulo, e deserto até o próprio Jesus passou. Ficou 40 dias e 40 noites no deserto antes de começar o seu ministério. Paulo ficou 3 anos e meio no deserto até começar o seu ministério. E aqui, deserto é lugar de a pessoa sentir que Deus está com ele. É lugar de a pessoa sentir que mesmo ele não tendo nada a oferecer, Deus está com ele. Deus está presente. Isto é importante, precisa conhecer isso. Deus nos leva ao deserto para falar aos nossos corações. Lá no deserto somos humilhados, mas não para destruição, mas para a vida. Não para ser destruído, mas para haver restauração. A vida com Deus precede ao trabalho com Deus. Precisamos entender isso. Quer trabalhar para Deus? Ande com Deus. Viva em Deus. Tenha comunhão com Ele. Tenha intimidade com Ele. Esteja junto dEle. Jesus, Ele fez um chamado aos discípulos. E Ele não disse, venham e façam a obra. Não. Ele disse o seguinte, ande comigo, me segue. Ande comigo. E depois os enviou a fazer a obra. Mas primeiro é ter comunhão com Deus. Primeiro é ter intimidade com Deus. E qual é o melhor lugar para se ter intimidade com Deus? No deserto. Quando você ora aqui publicamente, é claro, a sua oração é ouvida. Mas Jesus disse que você deve entrar para o seu quarto, fechar a tua porta e orar em secreto, porque é lá que você tem intimidade com Deus. É lá que a coisa acontece, é lá que as coisas mudam, é lá que a coisa flui. É lá, na intimidade com Deus, quando você chora, quando você abre o seu coração, abre uma palavra muito superficial, mas quando você rasga o seu coração diante de Deus, e Ele fala com você, muda a sua história, muda a sua vida, e você tem intimidade com Deus. É isso que Deus quer, que nós tenhamos intimidade com Ele, e é no deserto que se tem intimidade com Deus. É no deserto, lugar solitário, onde ninguém te vê e você não vê ninguém, mas tem um que te vê, que está com você, e este é Jesus. Inclusive Ele está presente aqui neste lugar, vendo cada coração, vendo cada um de nós, conhecendo as nossas ansiedades, conhecendo os nossos clamores, como também as nossas alegrias. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Aleluia! Glória a Deus! A nossa maior prioridade, então, não é fazer a obra de Deus,
mas ter intimidade com Deus da obra. Tem gente que é tão ocupado com a obra de Deus, que esquece-se do Deus da obra. A agenda está cheia de compromissos com a obra de Deus, mas esquece-se de que há o Deus da obra, e nós temos que ter intimidade com este Deus. Ele quer que tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós estejamos junto dEle. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. É para isso que nós estamos aqui. Lá no deserto, aprendemos a depender mais de Deus, mais do provedor, do que da provisão. Aqui a gente depende da provisão, né? Porque a gente olha lá na despensa, ela está cheia, geladeira está cheia, salário está garantido no final do mês, está tudo certo, mas no deserto não tem nada disso, só tem o provedor. E a gente precisa confiar no provedor, mais do que na provisão. Deus disse para Elias, vai para o deserto, para as bandas de Querite. Lá eu vou te sustentar. Lá eu vou te sustentar. Corvos irá levar alimento para você, pão e carne, de manhã e à tarde, e a água você bebe do ribeiro. Agora, a questão é, qual era a garantia disso? Deus, a voz que ele ouviu de Deus, mas não tinha um contrato escrito, não tinha nada que dizia que isso seria real, mas ainda assim ele confiou no Senhor e foi. Ainda assim ele confiou no Senhor e foi. E Deus o sustentou. Deus o sustentou. Precisamos confiar no provedor. Andamos ansiosos pelo dia de amanhã. Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas? No dia 23 de março de 2023. Como vai acontecer comigo, com a minha vida? Olha, Deus está no controle de tudo, e Ele é o provedor de todas as coisas, e é nele que nós podemos confiar. É nele que nós podemos confiar. É claro, gente, temos que trabalhar, fazer plano, fazer projeto, tudo isso temos que fazer, tudo isso está certo, mas quando isso tudo falha, é Deus que nos sustenta, e mesmo que isso funcione, que não falha, é Deus que faz funcionar, é Ele que nos sustenta, é Ele que está na direção de tudo, é Ele que está no controle das nossas vidas. Ele, o Senhor nosso Deus, é Ele que está no controle de tudo. Glórias a Deus, aleluia. Do palácio, Elias foi para o deserto, beber água do ribeiro de Querute e ser alimentado por corvos. Agora veja bem, queridos, aqui diz que o ribeiro Querite, aconteceu o que com ele? Secou-se. As fontes das águas podem secar-se. A fonte da nossa provisão pode até secar, mas há um manancial que vem de Deus para as nossas vidas. De lá tem um manancial que não seca, de lá tem um manancial que jorra e que nos sustenta. Não precisamos andar ansiosos. As coisas aqui podem falhar, as coisas aqui podem faltar, mas a provisão vem de Deus. Lá a fonte nunca seca. Lá jorra para sempre, para toda a eternidade. Salmo 46 disse que as águas podem se perturbarem, os montes podem se lançar para os meios dos mares, pode acontecer terremotos, mil e uma coisa, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Aleluia! E entendemos e sabemos que essa fonte jamais seca. É inesgotável as bênçãos do Senhor. Não há um limite, é inesgotável. Os poços, você pode tirar água dele e uma hora, porque não estava chovendo, pode secar. Eu estava vendo essa semana um ribeiro em Israel, e a moça mostrando lá o ribeiro, e o que ele tinha era pedra e mato. Ela falou assim, aqui passa o rio, aqui passa o ribeiro, é aqui, só que está no verão, aí não tem água. Quando vem o inverno, o rio enche, a água vem até aqui em cima aqui e tal, aí enche, mas no inverno não tem água, seca.
as águas podem secar-se, como aconteceu aqui com Querite aqui. As águas podem secar-se. E aí, qual é a nossa situação? O que a gente faz no momento desse? Deus me mandou para a beira do Querite, e lá Ele iria me sustentar. E agora, as águas secaram-se, o que vou fazer? Lá ele tinha que aprender a confiar em Deus. Lá ele tinha que aprender a confiar na provisão do Senhor. Os corvos iam de dia, de manhã, levava pão e carne. E agora, como é que esses corvos iriam fazer para voltar à tarde? Qual a garantia que tinha? A tarde estava lá. Deus é o provedor, e Ele não deixa lhe faltar nada. Deus é o provedor, e Ele cuida de você. Deus, Ele é o provedor, e Ele está atento às suas necessidades, às nossas necessidades. Deus está atento a isso. E aí Deus cria uma situação, e olha só que na mente humana, isso ainda seria mais complicado. Porque veja bem, se você continuar lendo, sua Bíblia aberta aqui, nós lemos até o versículo 7, mas a partir do versículo 8, vai falar de uma provisão de Deus, quando as águas do Querite secaram. Quando as águas se secaram, aí Deus fala o seguinte: ô Elias, vai agora, e vamos ler o texto. Então veio a palavra, versículo 8, do Senhor dizendo, versículo 9, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E indo ela, buscou, trouxe a água, e ele falou assim, agora traz um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos aqui, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha a situação, olha para onde Deus mandou. Não mandou nem para a viúva rica, mandou para uma que não tinha era nada. A viúva naquele tempo era complicado, não tinha pensão, não tinha nada. Ficou viúva se a família não sustentasse, nesse caso os filhos eram pequenos, era complicada a vida dela. E Deus falou assim, vai para lá, porque lá eu vou preparar alguém para cuidar de você. Quem sabe Elias perguntou assim, oh, que beleza, né? Agora vou estar feito, vou chegar lá, vou ter banquete. Tinha nada. Chegou lá, ele foi pedir um pedaço de bolo, a mulher não tinha nem isso. A mulher falou assim, olha, eu tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite, peguei uns 2 gravetos, vou fazer um bolo, meu filho e eu vai comer, e vamos esperar a morte com a barriga cheia, porque ela vai esvaziar e a gente vai morrer, porque não tem mais o que fazer depois disso. Não tem mais o que fazer. Elias, então, sai do deserto e vai para Serepta. E Serepta significa fornalha. Serepta significa fornalha. Ele aprende no deserto e agora vai passar pela fornalha, vai passar pelo fogo. E o fogo de Deus não é para matar, mas é para purificar, é para tornar melhor. Porque lá também era local de aprendizado. O fogo de Deus não destrói, ele purifica. Em Serepta, Elias poderia inclusive ser morto. Podia ser morto por causa da guarda de Acabe, que podia aparecer ali a qualquer momento, mas Deus o sustentou, Deus cuidou dele, Deus protegeu a ele, Deus o protegeu. Elias viu Deus multiplicando o azeite e a farinha. Elias presenciou milagres maravilhosos. Ele orou e Deus deu vida ao filho dela. Elias presenciou milagres extraordinários. Deus, ele faz milagres extraordinários e milagres ordinários também. Quais são os milagres ordinários? É a comida do dia a dia, isso aí precisa, todo dia. Milagre extraordinário. Um menino ressuscitar, estava morto, isso é extraordinário. Mas Deus
Não tem nada que é impossível para ele, não tem nada difícil para ele. Um dia, uns amigos desceram, um rapaz, desceram um amigo, né? 4 amigos desceram o outro aqui pelo telhado da casa. Jesus estava ali, a intenção era que Jesus o curasse, porque ele sofria de uma paralisia, ele não conseguia andar, então desceram-no pelo telhado da casa. Jesus olha para ele e diz: teus pecados estão perdoados. E o povo: quem é esse aí que está dizendo que está perdoando o pecado? Blasfêmia, blasfêmia. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão o pecado ou levanta? Levanta. Para Jesus não tem nada que é impossível. Para Jesus tanto faz ressuscitar um morto, curar uma gripe, tanto faz Jesus curar uma dor de cabeça, ou parar a terra, parar a rotação da terra, para que o sol fique no lugar. Ele faz as pessoas andar por cima da água, como fez lá no Egito, como fez lá no Mar da Galileia, que ele e Pedro andaram sobre as águas. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele tem poder sobre todas as coisas, ele é Deus, ele é o Senhor. E ele faz milagres extraordinários. Os discípulos ficaram boquiabertas e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E os discípulos creram nele. Eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, estavam com Jesus, aprendiam com Jesus. Mas quando viam o milagre acontecendo, eles ficavam admirados. Acontece ou não acontece isso conosco? Elias era homem de Deus, era profeta. Estava num lugar deserto, sai do lugar deserto, vai para a casa de uma viúva que não tinha nem para ela, e o profeta foi ousado. Continue lendo, você vai ver o seguinte: o profeta diz: traz para mim. Primeiro, ele foi ousado, mas ele sabia no Deus que ele cria. Ele não disse por falar, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem mandou ele. Se é Deus que te mandou, vai. Se é Deus que mandou fazer, faça, porque ele tem a provisão. Porque ele tem a provisão. Ele tem. Se ele mandou fazer, faça. Se ele mandou ir, vá. Se ele mandou vir, venha. Faça o que ele disser, e com certeza tudo dará certo. Elias, ele sai dali e vai para o Carmelo. Você pode continuar lendo. E aí ele vai para o Carmelo, aqui no capítulo 18, versículo 22. E lá no Carmelo, ele desafia os profetas de Baal. Ele desafia os falsos profetas. Deus preparou Elias 3 anos e meio. 3 anos. Para usar num único dia. Com uma coisa excepcional. 3 anos de preparo, 3 anos de deserto, casa da viúva, para que ele chegasse no Monte Carmelo e pudesse fazer um desafio aos profetas de Baal. Eu disse aqui um dia desse que a oração é como uma vitamina, que a gente precisa se alimentar todos os dias, e não somente na hora do apuro, do perigo, mas todos os dias. E Elias, ele aprendeu isso. Aprendeu a depender de Deus todos os dias, aprendeu a depender de Deus em todos os momentos, aprendeu a confiar no Senhor, teve intimidade com o Senhor, teve intimidade com Ele, e tendo intimidade com Ele, você pode dizer, você pode chegar e falar: olha, vai acontecer tal coisa, segundo a minha palavra, porque o Senhor é o meu Deus, e Ele me disse assim. Ele chegou e fez um desafio: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer quero fazer um desafio com vocês são profetas, não são? Somos. Vocês adoram Baal, não é? É. Baal é Deus? É. Então beleza, vamos fazer aqui um desafio. Vamos fazer um altar. Eu vou orar, vocês vão orar, e o Deus que manda fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Eles então fazem o altar e começam a orar. Manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo. Oraram, clamaram. Elias, pela autoridade do Espírito de Deus, zombava deles. Clame mais alto. Quem sabe Baal viajou. Gritem mais alto, ele não está ouvindo vocês. Quando deu meio-dia, Elias falou assim: agora chega, agora é minha vez. Só que, para que vocês não falem que tem algum truque,
que eu fiz algum truque aqui, que eu coloquei aqui alguma coisa, algum fogo escondido aqui. Vamos fazer o seguinte: molhem o altar. Refaçam, molhem. Coloque água em volta. Deixa bem encharcado. Quanto de água vocês puderem colocar, façam. E assim deixaram o altar bem encharcado. E Elias ora e fala: Senhor, manda fogo para que esse povo saiba que só Tu és Deus. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manda fogo para que esse povo saiba que só Tu és Deus. E o fogo veio, desceu, queimou todo aquele altar. A água que ele tinha colocado em volta evaporou-se por causa do calor do fogo. E veja bem que naquele dia Elias venceu aqueles profetas. Naquele dia a mensagem de Deus foi falada. Naquele dia o povo de Israel reconheceu que o Deus verdadeiro ainda estava com eles. Era o Deus verdadeiro. O povo precisava de ver algo para reconhecer isso. Bem-aventurado aqueles que não precisam de tais coisas, que já reconhecem Deus em sua vida. Bem-aventurados são estes. Mas Deus se importa tanto conosco, que às vezes Ele faz até milagres só para você fazer o seguinte: não, realmente Deus é Deus mesmo. Realmente Deus me ouve. Realmente Deus está comigo. Ele precisa fazer? Não, não precisa. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser, se Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. E se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas eu vejo o seguinte: Tomé chegou lá e falou assim para Jesus. Não, ele falou para os discípulos: ah, Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Pois eu quero é ver. Se eu ver, eu vou acreditar. Aí Jesus não chegou lá brigando com ele: rapaz, você duvidou de mim? Você duvidou de mim? Não, não. Jesus: pega aí, Tomé, pega aí. Seja crente, rapaz. Seja incrédulo não, tá vendo? Jesus se importou com ele. Até na dúvida dele, Jesus se importou. Quem é que nunca teve dúvida em relação à sua fé? Pode acontecer algum momento que as coisas oscilam, mas o Senhor se importa tanto contigo, e Ele realiza milagres para que você saiba que Ele é Deus, para que você saiba que Ele se importa com você, para que você saiba que Ele te ouve. Aleluia! Glórias a Deus! Elias ora para Deus derramar fogo, e o fogo cai ali. O povo que cocheava entre dois senhores agora reconhece o único Deus, o Deus verdadeiro. Mas acontece ainda um outro estágio. Eu já estou no quarto, vou para o quinto agora. Acontece um outro estágio. Elias, depois disso tudo, depois de matar 450 profetas de Baal, de ver fogo descendo do céu, de ver o povo se convertendo ao Senhor, ouviu uma ameaça vinda de Jezabel. Jezabel disse: eu vou lhe matar. Você matou os meus profetas, agora eu vou lhe matar. Esta foi a ameaça. E Elias, temendo isso, fugiu. Elias, temendo essa ameaça, fugiu. E aí agora, ele vai para a caverna, se esconde de Jezabel. Se esconde de Jezabel. Antes disso ele pede chuva, né? O quinto passo é a chuva que ele pede, clama ao Senhor com humildade. Agora então é o sexto passo. Elias vai para a caverna, sexta situação aliás, Elias vai para a caverna deprimido, e lá ele é curado por Deus. Ele recebe a ameaça de morte da rainha Jezabel, e ele foge, se esconde na caverna da depressão, desejando a morte. Sabe o que aconteceu com Elias? O que às vezes acontece conosco. Elias, depois de uma grande vitória, ele começa a olhar as circunstâncias, e ele tem medo. Ele tem medo. Ele começa a olhar para as circunstâncias, e se apavora, e entra em depressão. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Talvez você não tenha feito, e talvez essa igreja ninguém faça, só lá para as bandas da capital do Goiás, só para aquelas bandas de lá, que talvez as pessoas entram em desespero, ficam com medo diante das adversidades, das circunstâncias da vida.
Não olhem para as circunstâncias, olhem para Deus. Não olhem para as adversidades, olhem para Deus. As circunstâncias podem não ser favoráveis, as circunstâncias podem ser que sejam contrárias, mas não se preocupem com isto. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Tem uma canção antiga que diz o seguinte: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o que está à sua volta. Jezabel ameaçou, Jezabel quer matar, Acabe quer levar o exército. As coisas vão ficar parecendo que vão piorar. Não olhe para isso, olhe para Deus. Ainda que haja ameaças, ainda que as coisas, os ventos sejam contrários, olhem para Deus, porque é dele que vem o socorro. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Agora veja bem, Elias olhou para as circunstâncias, fugiu para a caverna, queria ficar escondido. Senhor, só eu fiquei, Senhor. Jesus falou: não é só você não, rapaz, tem muita gente ainda, tem muita gente lá ainda, não é só você não. Calma aí, rapaz, você não é a última bolacha do pacote, não. Mas eu vou cuidar de você. Fique tranquilo, não se apavore, não tenha medo, eu cuido de você. E o Senhor mandou o anjo dele, o anjo levou comida, o anjo fez ele dormir, o anjo ouviu as suas lamúrias, os seus clamores, o anjo o ouviu, o Senhor o ouviu e o abençoou ali, e mandou que ele levantasse e seguisse, porque ainda muito precisava ser feito. Mas o Senhor ouviu, o Senhor pôs para dormir, o Senhor cuidou, o Senhor levou alimento. O Senhor é Deus que não desampara, o Senhor é Deus que cuida. E mesmo que apavoremos com as circunstâncias, o Senhor vai lá com a voz tão meiga, tão suave, porém firme, e diz: meu filho, eu estou aqui. Meu filho, eu estou ao seu lado, pode confiar em mim, eu sou o seu Deus, eu não te abandonei, eu estou contigo e vou te fortalecer. Levanta, levanta, porque muita coisa ainda tenho eu contigo, diz o Senhor. Não é hora de morrer, não é hora de fracassar, não é hora de desistir, eu ainda tenho obra contigo, aleluia, diz o Senhor dos exércitos. Ainda nos dias de hoje, Ele tem uma obra especial com você. Não desista, não pare, não desanime, não morra, porque o Senhor tem algo especial na sua vida, aleluia, glória a Deus. Remanasui de cantarás, aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. De lá, Elias vai para o Jordão, e lá no Jordão, Elias experimenta algo maravilhoso. Ele vem e faz a obra de Deus, ele caminha fazendo a obra do Senhor. Ainda tem muitas vitórias na vida dele, e essa aqui, ela é especial, porque Elias andou com Deus, assim como Enoque andou com Deus, e ele não viu a morte. O Senhor o buscou, o Senhor o levou. Veio um vento, uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo, pega Elias, e Elias é visto subindo ao céu. Haverá um dia que nós, a igreja do Senhor, seremos arrebatados, aleluia, vamos para as mansões celestiais. Todas estas coisas aqui ficarão para trás.
a enfermidade, as perdas, a morte, o sofrimento, tudo ficará aqui. Lá teremos uma nova vida, um gozo que nunca tivemos nesta terra. Acontecem coisas boas aqui, você fica feliz aqui quando recebe algo, quando acontece algo, quando as coisas vão bem, você vive bem. Agora imagina como será lá nas regiões celestiais, onde os nossos olhos nunca viram, a nossa mente não consegue imaginar como é o céu, a nossa mente não consegue imaginar o que é lá. No máximo que sabemos de lá é o que João disse no Apocalipse, o que a Bíblia nos mostra, mas há coisas que podemos dizer como Paulo, que ele não conseguiu expressar aquilo que tem nas regiões celestiais. E é para lá que nós vamos. Lá não haverá pranto, aleluia. Lá você não vai chorar mais, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, mas lá haverá alegria, lá haverá gozo, lá estaremos nós na presença do Senhor. Hoje Ele está presente entre nós, mas nós estaremos junto dEle nas regiões celestiais, e este é o nosso anseio, a vinda do Senhor, que Ele volte e nos arrebate, e leve coletivamente a igreja deste mundo, nos arranque daqui, para irmos às regiões celestiais, as moradas do Senhor. Elias foi homem de Deus, um profeta, cuja boca proferiu a palavra de Deus, proferiu a verdade. Ele foi um homem de oração, um servo obediente, que cumpriu cabalmente o seu ministério. Quer ter comunhão com Deus? Quer ter vitórias com Deus? Quer ter vida com Deus? Você pode passar momentos difíceis, como Elias passou aqui, mas você será vitorioso e verá o céu. Você será vitorioso e verá a recompensa do Senhor. Você é vitorioso. Deus tem te mostrado isso e continuará te mostrando isso. Continue confiando em Deus. Já uma série de mensagens que estou dizendo aqui, que eu uso esta frase: continue confiando em Deus, porque é momento que nós precisamos ter a nossa fé aumentada, é momento que nós precisamos dedicar a oração, é momento que nós precisamos de ter, mais do que nunca, intimidade com Deus, que é isso que irá nos fortalecer. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, aleluia. Eu não sei se você está passando por alguma dessas fases aqui que Elias passou, mas a palavra que eu tenho para você é: continue confiando em Deus, porque Ele está na sua vida, Ele é a sua provisão, Ele é o seu Senhor, Ele é o Deus que diz: vai e provê, vai e provê. Se Deus mandar ir, nem mala precisa levar, porque Ele vai prover. Ele é Deus que pode todas as coisas, Ele é o Senhor. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, por esta palavra, onde a nossa fé em Ti foi aumentada, e eu quero, Senhor, ministrar bênção sobre a Tua igreja, presente aqui neste lugar, aqui neste templo, como também em seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, mostrar para este irmão, para esta irmã, Senhor, que Tu estás presente na vida deles, e que o Senhor é Deus, que o Senhor é provedor, que o Senhor é aquele que sustenta, que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo. O Senhor é Deus imutável, o Senhor é Deus que conhece as aflições, as angústias e o sofrimento de cada um. Senhor, e nesta noite eu ministro bênção à Tua igreja, Tu que conheces os corações, sabe da necessidade de cada um. Eu ministro aqui esta noite, Senhor, bênçãos, cura, libertação, milagres, sejam eles extraordinários ou ordinários, que sejam derramados sobre este lugar esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.
Aleluia. Ainda de pé, gostaria de, juntamente com a igreja, nós fazermos oração pelos nossos missionários, que estão enfrentando momentos difíceis no campo missionário. Nós temos missionários na Europa, na África, na Ásia, nós temos missionários na América do Sul, em Gualeguaçu, né, que é a Míria. Nós temos missionários aqui no Brasil, trabalhando com tradução de Bíblias. Enfim, vamos orar por todos eles? Amém? Depois no grupo eu vou mandar o nome de todo mundo para você orar nominalmente para cada um. Tá bom? Vamos orar? Quem gostaria de fazer essa oração? Por favor. Soberano Deus, eterno, bondoso, Pai, Tu conhece cada missionário que está no campo, Pai amado. Tu sabes a necessidade e nós estamos passando uma fase muito difícil no mundo todo. Vai com o Seu poder, com a Sua misericórdia, com a Sua providência e com o Seu amor, confortando, orientando cada um deles, Pai. Fortalece para que eles consigam levar o ID, que é o desejo do seu coração. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, e nós Te agradecemos por esse momento. Amém. E o Deus que sustenta. E nós oramos por eles, para que Deus continue abençoando e ouvindo os nossos clamores e as nossas orações. Nós já vamos encerrar. Sobre a nossa ida à sede, nós vamos montar a nossa caravana lá no grupo. Você vai dando o seu nome para a gente ver a questão do transporte. Precisamos resolver isso até no mais tardar, terça ou quarta-feira, para a gente já providenciar o transporte, né, se caso for preciso. Eu gostaria muito da presença e da participação de todos. Amém? Líderes, por favor, fiquem um pouquinho que eu preciso falar com vocês. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por estes momentos tão maravilhosos que passamos aqui na Tua presença. Senhor, que seja contínua a Sua presença sobre as nossas vidas. Eu Te peço ainda que abençoe-nos de volta aos nossos lares. Abençoe a cada um dos Teus filhos e Tuas filhas aqui presentes. Senhor, guarda, livra, proteja, que seja uma semana de vitórias para cada um, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para sempre. Quantos concordam, digam amém. Amém. Uma semana de vitória a todos. Deus os abençoe.